Todos já estão cansados de saber o quanto Peter é idiota. O problema é que ele mesmo não tinha percebido isso e até mesmo se considerava um grande gênio. No entanto, existe um episódio onde Peter fez um teste e finalmente descobriu que era retardado. E por isso, aproveitando a situação, ele começa a fazer o máximo de coisas idiotas que podia. E obviamente terminou se dando muito mal. Ficou curioso? Então fica até o final que vou te contar como foi quando Peter descobriu que era retardado. Mas antes, você não pode se esquecer de deixar aquele like e de se inscrever no canal para poder continuar recebendo vídeos como esse. Quando os Griffins resolvem chamar seus vizinhos para uma noite de jogos, eles acabam jogando alguns jogos bem incomuns, como um jogo de tabuleiro que demonstrava como era a vida de um negro, ou um jogo de paintball com armas de verdade. E depois que eles limparam a bagunça e levaram os feridos para o hospital, eles decidiram encerrar a noite com um jogo de perguntas e respostas. No entanto, não querendo fazer Peter se sentir muito mal, Lois começa a fazer perguntas muito fáceis para ele, como qual era a cor do caminhão de bombeiros ou como se dizia a palavra onde. Mesmo essas perguntas sendo muito ridículas, Peter teve muita dificuldade para respondê-las, e depois que ele acertou todas, começou a se achar a pessoa mais inteligente da casa, e por isso passou a chamar todo mundo de burro, principalmente o Brian, que tinha errado a pergunta de qual era o elemento natural que tem o mais alto ponto de fusão entre todos os metais. Para quem quer saber, a resposta é tungstênio. No outro dia, Peter ainda estava se achando melhor do que todo mundo, e por isso começa a humilhar muito toda a sua família. Não aguentando mais aquela situação, Brian convence Peter a fazer um teste de QI para provar que ele realmente era um gênio e conseguir ganhar uma bolsa de $500 mil. Então, achando que seria uma grana fácil, Peter vai fazer esse teste, porém ele termina fazendo coisas desse tipo aqui. A vaca faz. Ah, é claro, é claro. Um tempo depois, Peter recebe os resultados do teste e, se achando um gênio, vai correndo mostrar para Brian. Mas acontece que, segundo os resultados, Peter não era um gênio, mas sim tinha retardo mental. Ao ficar sabendo disso, Peter começa a achar que tinha acontecido algum erro, porque ele se considerava muito inteligente. Inclusive, em comemoração aos resultados do teste, ele tinha contratado um bêbado com uma escavadeira para nivelar metade de sua casa. Ideia essa que só comprova que ele tinha algum problema mental. Depois disso, Peter e Lois vão até a Secretaria de Saúde Mental para entenderem melhor o caso de Peter, e o médico explica que Peter estava um pouco acima da linha de retardo mental. Não é um pouco abaixo da linha? O dia que eu for corrigido por um retardo... Eu sinto muito. Por favor, confie na análise. Depois disso, Peter começa a ligar para todas as moças com quem ele já tinha saído e conta que tinha descoberto que era retardado e manda elas fazerem testes para descobrir se também eram. Vendo isso, Lois é obrigada a explicar para Peter que as pessoas geralmente nasciam com retardo mental e que não era algo que se pegava ou transmitia, e que Peter estava exagerando muito nessa história, como sempre. A família então acaba escutando um barulho do lado de fora da casa, e quando eles vão olhar o que era, descobrem que a prefeitura tinha mandado colocar uma placa em frente à casa deles, avisando que ali morava um pai especial. Com isso, Peter fica muito indignado, achando que estava sendo humilhado publicamente. Mas aí alguém joga uma bola e ele sai correndo atrás dela sem se preocupar com nada. Sem saber o que fazer, Peter vai conversar com Joe e conta pra ele que tinha descoberto que era mentalmente retardado e pergunta como é que ele conseguia lidar com isso diariamente. Peter, eu não sou retardado, eu sou aleijado. Depois disso, Joe espalha para a cidade inteira que Peter era deficiente mental. E com isso, quando ele resolve sair para jantar com Lois e pede uma sopa, termina sendo obrigado a usar um capacete e boias de braço. Você pode até estar pensando que isso é um exagero, mas acontece que Peter conseguiu a grande proeza de quase se afogar no prato de sopa. E ele só não morreu afogado porque Lois o ajudou. Essas boias aqui não ajudaram em nada. Se sentindo muito envergonhado com o que tinha acontecido no restaurante, Peter decide ir embora.
Mas enquanto reclamava que esse era o pior dia de sua vida, ele resolve fechar os olhos para tentar fazer aquele dia sumir. E com isso, ele acaba atropelando o Tom Tucker, que termina quebrando a coluna e as pernas. No entanto, vendo que o culpado de tudo era Peter, Tucker não se incomoda com o acidente, porque afinal de contas ele achava que Peter era retardado e não sabia o que fazia. Com isso, Peter percebe que poderia fazer qualquer coisa que quisesse e depois se safar com a desculpa de que era retardado. E por isso ele começa a fazer muitas loucuras, como ir na igreja e nocautear as pessoas com bíblias, invadir banheiros femininos para olhar as mulheres, conseguir seu próprio assistente social para lhe apoiar em suas loucuras, e ele até invade a cozinha de uma lanchonete e tenta roubar uma fritadeira. Mas acontece que, sem querer, ele termina jogando todo o óleo quente na cara de Lois, que é internada com graves queimaduras pelo corpo. Depois desse acidente, Peter termina perdendo a guarda de seus filhos, porque ele foi considerado mentalmente incapaz de cuidar deles. E por isso as crianças foram levadas para morar com o Cleveland, até que a Lois melhorasse. No entanto, graças à estupidez de Peter, ela não melhoraria tão cedo, porque depois que ele foi no banheiro e descobriu que não tinha papel higiênico, teve a brilhante ideia de pegar um pouco dos curativos dela para se limpar, mas as coisas não acabaram dando muito certo. Ah, céus, espere. Brian então aparece e conta para Peter que os médicos não sabiam ao certo quanto tempo Lois gastaria para se recuperar. E com isso, Peter começa a se sentir muito mal por ter machucado sua esposa e ter perdido a guarda de seus filhos. E por isso, tentando consertar as merdas que tinha feito, ele decide recuperar a guarda de seus filhos, fazendo todos pensarem que Cleveland era um péssimo pai. E por isso, ele leva várias mulheres para casa dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 prostitutas. Mas esse plano acaba não dando certo e o caso é levado para o tribunal, onde Peter tenta provar para o juiz que conseguiria cuidar de seus filhos mesmo sendo retardado. Mas por ser muito idiota, ele acaba apenas se incriminando e não consegue recuperar a guarda de seus filhos. Depois disso, muito abatido, Peter volta para casa e começa a se lamentar, achando que tinha perdido sua família para sempre. Mas aí, milagrosamente, Lois aparece totalmente curada, dizendo que, segundo os médicos, ela não teria nenhuma sequela grave, apenas ficaria cheirando batata frita por uns 6 meses. E para alegria de Peter, ela ainda havia conseguido recuperar a guarda de seus filhos, e com isso tudo volta a ser como era antes. Eu amo tanto você, minha deliciosa esposa batata frita. Agora a gente pode morar com você de novo, mesmo sendo um retardado perigoso. E essa foi a vez que Peter descobriu que era retardado. Deixa aí nos comentários o que achou dessa loucura toda. Valeu e fui!